Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida nessa noite. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor e que Deus alcance o seu coração nesta noite, que Ele fale com você, que seja um tempo gracioso de ouvirmos a voz de Deus e sermos por Deus edificados, fortalecidos nesse tema que nós temos trabalhado às terças-feiras. Nós temos falado a respeito de sofrimento e esperança, investigando personagens, investigando a experiência de personagens bíblicos. Então, até agora nós investigamos a vida de José e aprendemos tantas coisas interessantes com José. E hoje mais um personagem bíblico vai ser acrescido ao nosso estudo e eu espero que você seja muito abençoado por meio desse personagem que é um dos meus prediletos. Mas nós vamos antes adorar o Senhor com algumas canções. O pastor Tiago está aqui para nos conduzir nesse momento de louvor, de adoração, para preparar o nosso coração para receber essa reflexão, para sermos edificados na palavra do Senhor. Vamos adorar a Deus. Boa noite, querida, graça e a paz. Espero que esteja tudo bem aí na sua casa. Tempo precioso que nós temos, oportunidade preciosa de podermos avançar diante da palavra do Senhor, sermos aperfeiçoados por ela, em nome de Jesus. Um cântico já antigo que eu gosto bastante, ele diz, na verdade ele está expressando aqui um versículo da palavra do Senhor: o Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente, exalando vida, força para caminhar. E aí vem, ele me ungiu para pregar a libertação, quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que sejam chamados carvalhos de justiça. Vamos cantar isso nessa noite? O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Mais uma vez. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar um ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar um ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, carvalhos de justiça, carvalhos de justiça. Amém, vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está. Você possa apresentar o seu coração nessa disposição. Senhor, eu quero que essa palavra seja viva e eficaz e operante na minha vida. Nós desejamos, Pai,
sermos vistos pelo Senhor como aqueles que também são chamados para pregar a Tua palavra, como aqueles que são chamados para pregar a justiça do céu e clamar, Deus, para que o céu se manifeste na terra. Que a vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Usa, Deus, a Tua igreja para isso, em nome de Jesus. Usa-nos, Deus. Por isso nós nos rendemos a Ti nesta noite. Rendemos, Deus, o nosso coração, a inclinação da nossa mente, do nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti, Senhor. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, Jesus. Eis-me aqui. Cante mais uma vez, querido. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Diga isso ao Senhor, Jesus. Clame a Ele, querido, nessa noite. Eis-me aqui, aos Teus pés, Senhor, lançado aos Teus braços, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro
Bendito Deus, nós pedimos agora que o Senhor nos instrua e nos oriente na reflexão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nós clamamos pelo nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, no qual nós temos refúgio e proteção. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na sua casa, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 a 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 a 18. Eu, de fato, sou encantado pela história do profeta Elias. O profeta Elias me chama muita atenção, não é de hoje. E eu gostaria de trazer Elias para dentro da nossa temática sobre sofrimento e esperança, porque ele é talvez um dos profetas que mais bem representaram um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, e como Elias experimentou e vivenciou isso. Talvez ele não seja um símbolo de sucesso, mas ele é um símbolo de humanidade, e isso é muito importante para nós. No último domingo, em algum momento da mensagem de domingo, falando sobre o sacerdócio fiel, comentei com os irmãos que Jesus veio para ensinar como o homem deve ser. Quantos de nós estamos em busca de ser como Deus? Mas Jesus vem nos ensinar a ser como homem. O propósito da encarnação é exatamente ensinar-nos a experimentar a humanidade na sua plenitude. E quantos de nós estamos querendo nos despir da humanidade para nos tornarmos deuses? Isso não é possível, isso não é aceitável, isso não é jamais recomendável. Nós precisamos aprender a ser gente, porque o nosso Senhor se tornou gente como a gente e se submeteu a uma série de adversidades existentes nesse mundo para nos mostrar o que é verdadeiramente ser gente, ser homem, e experimentar toda a plenitude disso. E não há como nós dizermos que o sofrimento não faz parte da caminhada. Apenas alguém que queira viver alienado da realidade, uma certa esquizofrenia, pode abdicar ou pode negar a realidade do sofrimento. Então, eu queria trazer Elias, que para mim é um símbolo maior da profecia e da humanidade, de como Deus usa homens comuns, à baila para esse assunto. Nós vamos convidar Elias para nos ensinar algumas coisas. E 1 Reis, capítulo 19, diz assim, vamos lá? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, sublinhe essa palavra, deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, sublinhe essa palavra, caverna, onde passou a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Sublinha essa palavra, monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu quero estudar o caso bíblico daquilo que poderíamos denominar de a depressão de Elias. A história de Elias, e eu já gostaria de começar trazendo alguns ensinos. Vou deixar isso para a conclusão hoje, não. Eu já vou começar mostrando que a história de Elias nos ensina algumas coisas. A história de Elias, ela nos ensina, por exemplo, que muitas das nossas dores, muitos dos nossos sofrimentos, eles são invisíveis. Quando não são apenas imaginários. Você vai observar que Elias entra numa profunda angústia de alma, porque ele pensa que estava só, que ele era o remanescente, o último de todos, que ele era o único que havia preservado zelo pelo Deus dos exércitos. Mas esse sofrimento de Elias era um sofrimento que ele havia imaginado. Era um sofrimento não real, porque a Bíblia diz que Deus havia conservado ainda 7.000 joelhos que não haviam se dobrado diante de Baal. Isso me ensina que essas dores, que são invisíveis, imaginárias, não nos impede de sofrer, não nos impede de doer, não nos impede de fazer sofrer. Podem ser dores imaginárias, mas isso inflige sofrimento, angústia, medo, temor, inclusive prostração, como no caso de Elias. Sofrimentos imaginários doem tanto quanto aqueles que são reais. É a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Por quê? Porque, eventualmente, quando nós conversamos com uma pessoa, nós temos muita dificuldade de acolher as dores imaginárias. Geralmente, quando nós conversamos com uma pessoa, nós logo vamos dizendo, mas isso é coisa da sua cabeça. Mas mesmo que seja coisa da nossa cabeça, dói, faz sofrer, angustia, amedronta. Então nós precisamos nos tornar mais empáticos e sensíveis em relação a essas dores invisíveis e imaginárias. Segundo lugar, eu queria que você, ao me ouvir nessa noite, pudesse ter em mente que aqueles que são aparentemente mais fortes entre nós podem também ser vítimas de instabilidades e vulnerabilidades emocionais.
Às vezes nós julgamos pela aparência das pessoas que esta ou aquela pessoa é uma fortaleza, que esta ou aquela pessoa é alguém de uma força inquestionável. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e atribuímos a essas pessoas uma força incomum, descomunal, como se essas pessoas estivessem além do bem e do mal. Às vezes, ao olharmos para a figura de Elias, é essa a visão que nós temos. Elias como um homem absolutamente fora dessa categoria dos homens normais. Mas quando nós vamos lendo toda a Escritura, uma das coisas mais interessantes é que o profeta Elias é o que mais aparece no Novo Testamento. Não há um profeta do Antigo Testamento que tenha tanta relevância no Novo quanto Elias. Elias está presente nos evangelhos de várias formas. Observe, vá ler o Novo Testamento e observe Elias presente nos escritos dos evangelistas, nos escritos de Paulo, nos escritos dos demais apóstolos que ali registram. Elias está muito presente. E Tiago faz uma ressalva muito interessante. Tiago diz assim: Elias sendo homem semelhante a nós. É preciso que nós entendamos que aqueles que aparentam mais força entre nós podem ser vítimas, sim, de vulnerabilidade e de instabilidade emocionais severas. E nós não podemos criar uma categoria que vá além da normalidade. O chão aos pés da cruz é plano, diria Billy Graham. O chão aos pés da cruz nivela todos nós, como sendo pessoas comuns e normais. Uma terceira lição que eu gostaria que você já tivesse em mente, como pressuposto daquilo que nós vamos estudar hoje, é que as dores na alma nos fazem adquirir uma visão míope, uma visão ofuscada da vida, embaralhada, uma visão equivocada da vida. Quando nós estamos sofrendo essas dores que angustiam a alma, muitas vezes nós observamos as coisas de maneira obscura, nós não conseguimos enxergar a realidade do modo como realmente é. Sendo assim, Elias é um grande profeta que desabou acometido por uma dor na sua alma, que eu vou chamar comumente de depressão, e isso não era algo leve, era algo severo. Os sintomas que são manifestados no profeta indicam uma prostração total, uma queima completa, da qual ele não poderia sair sem a ajuda de alguém. Elias não poderia sair daquela caverna sem a ajuda de alguém. Tanto é que somente depois da interferência divina é que ele consegue recobrar forças e caminhar e ir até o Monte Horebe. Há uma psicóloga cristã por nome Esther Carren, que escreveu um livro por nome Depressão, Tem Luz no Fim do Túnel, em que ela diz que normalmente, diante de um desafio, o corpo passa a produzir um excesso de adrenalina para que a pessoa dê conta de executar todo o plano que ela tem em mente até ver o desafio cumprido. Mas uma vez que a tarefa é cumprida, encerrada, a produção de adrenalina também cessa, trazendo para o corpo uma prostração e um cansaço, de tal forma que algumas pessoas demoram alguns dias para se recuperarem novamente. Ela diz que Elias enfrentou o que ela chama de depressão após o sucesso. Depois que ele conquista, depois que ele enfrenta desafios gigantescos, em seguida, ele cai numa prostração total. No capítulo 18 de 1 Reis, nós temos o registro de Elias experimentando vitórias espetaculares. Ele mata 450 profetas de Baal após um desafio diante de todo Israel, e ali ele eleva e glorifica o nome do Deus de Israel. Elias, após exterminar esses profetas falsos, ele prediz uma grande chuva. Veja que não chovia em Israel há cerca de 3 anos e meio. Então ele vai ao Monte Carmelo orar,
pelo advento dessa chuva que ele havia profetizado, tendo ainda avisado a Acabe, rei de Israel, que ele se apressasse para não ser apanhado pelo temporal. Ele é tomado sobrenaturalmente a ponto de correr diante do carro do rei Acabe e chegar em Jezreel antes do rei. Então Elias está experimentando eventos extraordinários. É vitória após vitória. Como diria alguns cânticos dos irmãos mais entusiastas disso, era só vitória. Elias vivia só vitória. Sendo assim, era natural que ele imaginasse que nesse momento ele pudesse ter o sucesso que ele de fato pretendia ter. Que sucesso era esse? Que Israel se convertesse a Deus, que houvesse uma conversão em massa, que a oposição de Acabe e de Jezabel ruíssem, fosse quebrada, e que houvesse, eu imagino, uma aceitação da sua pessoa como um legítimo profeta do Senhor, uma aceitação da obra que ele estava realizando em nome do Deus vivo, do Deus de Israel, e que Israel voltasse ao centro da vontade de Deus. Não obstante tudo isso, a gente observa que tudo saiu ao contrário do que Elias imaginava. E as suas expectativas vão ruindo. O rei Acabe relata a Jezabel o acontecido, aquilo que Elias havia feito aos profetas de Baal. A rainha, que era simpatizante desses profetas, promete exterminá-lo no dia seguinte, ameaça Elias de morte, e aí nós entramos nessa nossa história tão cativante. E a primeira palavra que eu gostaria que você guardasse no seu coração é aquela que eu pedi para você sublinhar durante a leitura do texto: deserto. Porque o deserto é um lugar de lutas. A vida é, em certo sentido, simbolizada por um deserto. A vida, a minha vida, a sua vida, não é um lugar de descanso. Não é Canaã. Nós estamos vivendo na travessia de um deserto. A vida é um deserto. Estamos nessa transição peregrinatória em busca de Canaã. Há um antigo hino que diz: ainda longe Canaã. Nós estamos peregrinando num deserto, num lugar de vales, alguns desses vales sombrios, difíceis. Às vezes enfrentamos tempestades, outras vezes há dias de sol radiante, de um céu azul brilhante, alegre. Mas nós vivemos no deserto, nós vivemos nessa oscilação de montes e vales. A vida é um deserto. E Jesus nunca prometeu facilidades na vida. O que Ele nos prometeu e nos instigou é a certeza da confiança de Deus para que nós pudéssemos perseverar. Jesus sempre instigou a confiarmos em Deus para perseverarmos. Ele sempre nos levou a entender que perseverança, constância, permanência era o anseio, era o desejo principal do coração de Deus em relação a nós. E mesmo quando nós não conseguimos, é bem verdade, Ele nos ajuda a permanecer, porque Ele deseja que nós permaneçamos. Observe que a Bíblia nos ensina, nas próprias palavras de Jesus, que no mundo nós passamos por aflições. Você já ouviu isso tantas vezes. Mas Jesus mesmo diz: aquele que perseverar até o fim. Nós temos essa palavra repetida no Apocalipse: aquele que perseverar até o fim. Jesus nos diz sobre o dever de orar sempre e nunca desistir, ou seja, mesmo no meio dos desertos da nossa existência, a necessidade de perseverança, de permanência. Algumas causas levaram Elias a experimentar esse deserto severo da existência e da caminhada dele. Oposição obstinada. Ele foi
ele viveu uma oposição severa de muita gente se opondo a Elias. Depois que tudo que ele havia feito, havia realizado em nome do Senhor, ainda assim o coração do rei e da rainha não se compungiram, continuaram em ferrenha oposição ao profeta. E é desesperador quando nós notamos que quanto mais nós nos esforçamos, quanto mais nós laboramos, quanto mais nós nos dedicamos, ainda assim nós não conseguimos minar a resistência daqueles que de maneira recalcitrante se colocam em oposição a nós. Isso é causa de angústia na alma. Quando existem oposições obstinadas, e não é de admirar que nós vamos encontrando ao longo das Escrituras muitos profetas nessa condição depressiva, como no caso de Jeremias, no caso de Abacuque e de outros. Por quê? Porque geralmente a missão deles era converter ou convencer o povo dos seus erros, mas o coração obstinado do povo se opunha cada vez mais. Uma outra causa de Elias se sentir assim angustiado era a frustração. Ele se sentia frustrado, ele se via enganado na sua expectativa de que haveria uma mudança, haveria um constrangimento no coração dessas pessoas se voltando para Deus. Foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Ele esperava que o resultado do seu árduo trabalho fosse a conversão total de Israel. E quantas vezes nós criamos expectativas irreais? Quantas vezes nós lutamos intensamente por um objetivo e não conseguimos atingi-lo? E aí nós nos frustramos e é como se a vida perdesse a razão. Então a depressão bate a porta, então nós nos prostramos totalmente, então nós experimentamos esse esgotamento e nos afundamos nessas frustrações. Foi aí que Elias perdeu a sua vontade de viver. Se afundou nessa sua frustração. Quando ele diz, toma agora a minha vida, Deus. Eu não sou melhor do que os meus pais. Basta, chega. Eu não quero mais. Uma outra razão, além da oposição, da frustração, foi o esgotamento físico e emocional. Nós não podemos, diante dos sofrimentos, pensar que apenas existe uma dimensão espiritual que afeta, uma dimensão de uma realidade espiritual que nos afeta. Não é necessário que nós estejamos cientes que o ser humano é um ser integral. O ser humano é um ser que carrega em si uma integralidade de emoções, de racionalidade, de físico, de materialidade, de espiritualidade, está tudo convergindo no ser humano. O ser humano é um ser altamente complexo. E sendo isso assim, então, é natural que Elias estivesse vivendo um tempo de profundo esgotamento físico e emocional. Depois de uma batalha intensa, depois de exaustão física, emocional e espiritual, depois de confrontar profetas de Baal, depois de passar um tempo em intensa oração, depois de correr à frente do carro do rei, percorreu mais de 150 quilômetros para fugir de Jezabel. Não há organismo que aguente. Note que tão logo ele orou pedindo a morte, ele se deita debaixo de um zimbro, de uma árvore, e adormece profundamente. Havia exaustão, havia esgotamento, havia uma queima total das forças. Às vezes nós temos essa visão demasiadamente mística da vida e achamos que tudo se resume a ataques espirituais. Sim, vivemos uma batalha espiritual, mas deixa eu lhe dizer, às vezes nós precisamos apenas de descanso, nós precisamos de refrigério, nós precisamos apenas de oásis no deserto, para o corpo, para a alma. Por isso não abdique de coisas que são essenciais à vida. Não abdique, não abra mão de coisas que são essenciais à vida.
às vezes abrir o coração, às vezes falar dos seus dilemas, das suas ambivalências, dos paradoxos que habitam a sua alma, que fazem você um ser altamente complexo, porque Deus nos fez assim, não complicados, mas complexos. É difícil, nas lâminas de um laboratório, alguém conseguir dizer quem é o ser humano. O ser humano, eu prefiro o que Francis Schaeffer diz a respeito do ser humano. Ele diz que o ser humano é um miserável maravilhoso. E é isso que somos, afetados pelo pecado, mas continuamos carregando maravilhas dentro de nós. Então, nunca abdique dos cuidados daquilo que é emocional, que é físico. Vale lembrar o que disse, no início eu li, o que disse Esther Carren no seu livro. Ela disse que essas questões do corpo passam e visitam de uma maneira intensa as emoções. Diante de um desafio, o corpo passa a produzir um excesso de adrenalina para que a pessoa dê conta de executar todo o seu plano e todo o trabalho. Mas uma vez que a tarefa é encerrada, essa produção de adrenalina cai, cessa, e o corpo entra num processo de prostração, de cansaço. E a recuperação disso, às vezes, é lenta. Uma outra causa, além da oposição, da frustração, do esgotamento de Elias, é o medo inconsequente. Observe que o medo é natural na vida. O medo é um mecanismo de defesa. Se não houvesse medo, nós estaríamos muito provavelmente mortos. Pessoas que não sentem medo, se é que alguém não sente medo, mas pessoas que estão, em alguns momentos, estimuladas a perder o medo por causa de uma substância química, por exemplo, o uso de drogas, elas podem estar a um fio de perderem a vida. Enfim, o fato é que o medo é um mecanismo de defesa. No caso de Elias, tratava-se de um medo inconsequente. Ele não teve medo quando enfrentou Acabe. Ele não teve medo quando enfrentou 850 profetas pagãos no Monte Carmelo. Mas agora, inexplicavelmente, ele está assombrado diante das ameaças de Jezabel. Seria coerente supor que um homem tão destemido como Elias não se intimidasse diante de uma rainha pagã e idólatra. Mas não é o caso. A Bíblia mostra que Elias teve medo e fugiu para escapar com vida daquela situação. Observe que essas são causas que nos introduzem num deserto. Mas observe também que alguns sintomas passam a se manifestar na vida de Elias. Por exemplo, confusão e contradição entre aquilo que ele sentia e aquilo que e o modo como ele se comportava. Ou seja, havia uma incoerência, havia uma incongruência entre aquilo que Elias sentia e aquilo que ele fazia. Quando se está nas profundezas do desespero e da derrota, perde-se o contato com a realidade. O homem que fugiu para escapar com vida, ora a Deus pedindo a morte. Isso não é incoerente? A Bíblia diz que ele fugiu para escapar com vida, mas quando ele chega numa determinada altura da sua caminhada, ele diz, basta, eu não quero mais viver, eu quero morrer. A pergunta é, Elias queria morrer? Ou havia uma incoerência, havia uma confusão, uma contradição na alma de Elias? Ora, se Elias queria realmente morrer, por que não permaneceu em Jezreel e enfrentou Jezabel? Jezabel teria feito serviço. Nem sempre há lógica no comportamento de pessoas que estão vivendo tempos de abatimento, de esgotamento, daquilo que nós podíamos chamar de depressão. E o esforço para convencer pela lógica nem sempre traz resultados positivos. Às vezes você vê uma pessoa prostrada e diz assim, mas você tem uma vida tão bonita, você tem uma família tão bonita, você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa bonita. Nem sempre essa lógica é a lógica de uma pessoa que está vivendo essa prostração.
porque a angústia na alma, a depressão pode jogar a pessoa numa grande confusão que não faz sentido para ninguém. Além dessa confusão e contradição, ele sentiu desejo de morrer. Elias se recolhe sob o pé de um zimbro, de uma árvore, e pede a morte. E nós encontramos na Bíblia Sagrada homens que tiveram esse desejo, como Jó, como Moisés, como Jonas, que fizeram o mesmo pedido. Sem dúvida alguma, é um sintoma comum de pessoas que estão vivendo um momento de depressão. A autodepreciação é um outro sintoma. Elias lembra os seus antepassados, os quais foram mortos por serem profetas, e diz: eu não sou melhor do que eles. Ou seja, qual que era o valor deles? Qual foi o resultado do trabalho deles? Eu sou tão indigno e desprezível quanto eles. Elias tem alteração do sono. Uma pessoa deprimida normalmente dorme de mais ou de menos. No caso de Elias, ele dormiu demais. O profeta só consegue acordar quando alguém lhe toca trazendo alimento, quando o anjo lhe troca trazendo alimento, e mesmo assim, após comer, ele volta a dormir. Porque o sono cumpria uma função de fuga para Elias, fuga da realidade que ele estava vivendo. Pessoas nessa condição também sofrem de distúrbios alimentares, alteração nos hábitos alimentares, aquilo que é chamado de inapetência. Uma pessoa em estado depressivo crônico, normalmente, esses hábitos alimentares são comprometidos, quando tanto pode ocorrer a falta de apetite, como comer exageradamente. No caso de Elias, ele não se preocupou nem em providenciar a sua alimentação, ele só queria dormir. E só comeu quando o anjo lhe trouxe alimento. E graças a Deus pelos anjos. Porque Deus, eventualmente, nos envia anjos que nos servem nos momentos em que nós não estamos nem um pouco preocupados com a nossa própria existência. Deus valoriza mais a nossa existência do que nós mesmos. A autocomiseração tem muito a ver com a autodepreciação, mas a autocomiseração era um outro sintoma. Elias passa a ter uma visão distorcida de si mesmo como alguém injustiçado, como um pobre coitado, como uma vítima da realidade, como alguém que estava sendo injustiçado. Quando ele está em Horebe, o Senhor lhe pergunta: o que fazes aqui, Elias? E Elias responde: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que permaneceu, que sobrou. E agora também querem matar-me, querem tirar minha vida. Observe que o deserto é um lugar de lutas, onde as causas do abatimento e os sintomas do abatimento estão presentes. Mas a caverna, que é a segunda palavra que eu pedi para que você registrasse e sublinhasse na sua Bíblia, é um lugar de fugas. O deserto é um lugar de lutas, e todos nós estamos num deserto. Agora, a caverna é um lugar de fugas. É um lugar aonde buscamos esconderijo. Fugir é a reação de alguém que se acha impotente para encarar uma situação. Não significa necessariamente a locomoção de um lugar para outro distante, geograficamente falando, e sim uma fuga daquela realidade perturbadora. No caso de Elias, ele fugiu literalmente por não se achar capaz de confrontar Jezabel. O rei Davi, que foi um homem que experimentou, vivenciou as paixões no sentido de sentimentos, de sofrimentos. A palavra pathos, que dá origem à paixão, que é a palavra grega para paixão, significa sofrimento. Então, esse homem que viveu esses sofrimentos muito intensos, por isso foi um poeta, porque não há como se escrever poesias sem se ter sentimentos intensos na alma a respeito de emoções que o ser humano pode sentir. E Davi, sendo assim, essa pessoa de sensibilidade única, quando ele vive um momento difícil, ele externa esse desejo de fugir dos problemas. É o que está no Salmo 55,
versos 6 e 7, que diz assim: há quem me dera asas como pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Esse é o desejo que Davi tinha naquele momento no seu coração, fuga. E às vezes nós podemos usar o sono como uma fuga, o ostracismo, o isolamento como uma fuga, o entretenimento como uma fuga. Pessoas que não saem do videogame. Há pessoas que não conseguem deixar a internet e a TV. Isso pode ser apenas uma fuga, usando o entretenimento como uma fuga, o trabalho excessivo. Então nós nos afundamos no trabalho em busca de fugir daquela realidade que nos perturba. E uma série de rotas de fugas que nós criamos para escapar da realidade. Mas me parece que enquanto nós não encaramos aquilo que nos afronta, nós não conseguimos superar, nós não conseguimos avançar. Observe que, geralmente, uma pessoa nesse estado deseja ficar muito sozinha, se isolar, se esconder, esconder-se. Foi o que fez Elias, ele se escondeu numa caverna. Ele busca cortar relacionamentos. Você percebe que ele deixa o seu servo num determinado lugar e ele quer ir sozinho. Ele não quer companhia. Ele não quer ninguém ao seu lado. Não há nada mais difícil para uma pessoa deprimida nessa condição do que conseguir relacionar-se bem com as outras. Não há nada mais difícil. Nós temos lidado com isso ao longo da nossa vida e muitas pessoas evitam a rua, evitam o contato, mudam de calçada, mudam de caminho, fazem que não estão vendo, não atendem o telefone, diminuem drasticamente a frequência a lugares que lhes era comum. E foi assim com Elias, uma busca por se esconder. E logo após a ameaça de Jezabel, ele deixou a companhia do seu moço e procurou esse lugar ermo para se esconder. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe um esconderijo. A Bíblia diz que nós podemos, inclusive, nos esconder nele. Esse esconderijo, segundo o Salmo 91, é o esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia nos diz que no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo, Deus me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Veja um outro texto bíblico, além do Salmo 91 e o Salmo 27 que citei, que é o Salmo 32, que diz assim: Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegre cantos de livramento. Fuga, esconderijos, e um estágio pior nessa caminhada da caverna, que é a desistência. O desejo de morrer é o extremo da desistência. São muitas as pessoas que, diante da imaturidade emocional ou de um autoconceito diminuído, apresentam uma apatia diante da vida. Quando uma pessoa diz eu quero morrer, ela está dizendo que desiste de tudo, porque nada mais faz sentido. Foi o que aconteceu com Elias no deserto, quando ele disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, e entra numa caverna. Agora, fique comigo, porque me parece que essa é a parte mais importante do nosso estudo para encerrá-lo. Se o deserto é um lugar de lutas, se a caverna é um lugar de fugas, a terceira palavra que eu pedi para que você sublinhasse no texto que lemos é monte. O monte é um lugar de restituição, de cura e de restauração. Qual que é a situação que Elias está experimentando? O verso 3 diz que ele está amedrontado. O verso 4 diz que ele se sente insignificante. Os versos 5 e 6 mostram um total desânimo. O verso 10
um sentimento de fracasso. Ainda no verso 10, uma busca por solidão. Ele está se sentindo sozinho. Ainda que isso não fosse real, preste atenção, às vezes a queixa de qualquer pessoa pode não ser real, pode ser imaginária, mas dói tanto quanto se fosse real. Então, seja mais empático e sensível a essas dores imaginárias. Ele se sente só. Ainda que Deus estivesse reservando 7.000 que não se dobrassem diante de Baal, ele se sente só. E às vezes, por mais que nós argumentemos, o sentimento contraria a lógica. Mas como que Deus lida com Elias? Eu queria que você observasse, porque o modo como Deus lida com Elias me parece ser um padrão do modo como Deus lida conosco em nossas cavernas, porque desertos todos nós estamos. Mas em nossas cavernas. A caverna é o perigo do deserto. Encontrar cavernas é o perigo do deserto. O deserto é uma realidade, mas as cavernas podem ser uma escolha. O deserto é inevitável, mas as cavernas nós escolhemos entrar. Como é que Deus lida com Elias? Primeira coisa, mostrando que a caverna não é o nosso lugar. Eu queria que você observasse que o deserto, Deus não tem problema com o deserto. Porque Ele mesmo diz, volta Elias ao caminho do deserto. Ou seja, volta para o deserto, porque o deserto é inevitável. O deserto é uma realidade que não se pode escapar. Mas, quando Elias está na caverna, Deus diz para ele, Elias, o que fazes aqui? Há duas coisas importantes aqui. A primeira é que Deus nunca nos questiona sobre a nossa caverna sem entrar conosco nela. Deus não diz o que fazes aí, como que se estivesse do lado de fora da caverna, apontando para Elias lá dentro. Mas Deus entra na caverna e diz, o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo nessa realidade? Por que você está vivendo nesse obscurantismo da caverna? Por que você está se escondendo aqui dentro, Elias? Você não foi feito para caverna. O deserto é uma realidade inescapável, inevitável, mas as cavernas, nós entramos no meio dessas fugas, desses esconderijos que nós escolhemos para a nossa alma. E Deus diz, o que você faz aqui? Você não foi feito para caverna. Você não foi feito para a insignificância, você não foi feito para o isolamento, você não foi feito para o fracasso, você não foi feito, embora fracassos façam parte, mas o fracasso tem que ser uma experiência, uma mola propulsora para nos levar adiante, avante, para melhorarmos. Dizem que sucesso é a sucessão de vários fracassos. Só foi bem sucedido quem fracassou antes. Agora observe. A luz fora da caverna, a vida lá fora, é isso que Deus está dizendo quando diz, o que fazes aqui, Elias? E ele diz, sai da caverna e põe-te no monte, porque é a vida do lado de fora da caverna. Desertos são inevitáveis, mas saia da caverna. Como que Deus lida com Elias? Deus chama Elias para o monte, dizendo, põe-te neste monte. O monte é um lugar onde nós podemos experimentar uma palavra de Deus, porque lá Deus fala com Elias. Monte é um lugar onde nós podemos experimentar a presença de Deus manifestada num suave e tranquilo vento, numa brisa suave e tranquila. Monte é o lugar onde nós experimentamos o poder de Deus através de manifestações sobrenaturais, de terremotos, de ventos fortes, como que Deus dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu sou o Deus que está contigo aqui, trazendo-lhe uma palavra de ânimo e de força. Então, se nós temos que fugir para algum lugar e nos esconder em algum lugar, que a nossa fuga seja para o monte, que o nosso esconderijo seja o pavilhão do Eterno, o esconderijo do Altíssimo. Eu volto a dizer, Deus não tem problemas com os desertos, porque os desertos são inevitáveis. Mas Deus não nos criou para as cavernas. Ele nos chama
para os montes, para que nos montes nós experimentemos mais da sua doce palavra, presença e poder. Diga aí na sua casa, para a sua própria alma, palavra, presença e poder de Deus. Foi isso que trouxe ânimo momentâneo para Elias. Eu queria encerrar dizendo que muitas vezes nós estamos nas cavernas da nossa existência, mas Deus tem uma obra de unção nas nossas vidas, mesmo que isso seja no deserto. Deus diz: Elias, volta ao caminho do deserto. E quando você voltar, cumpre esse roteiro aqui. Fica para outro dia estudarmos se Elias fez ou não isso, ou se ele se deixou abater profundamente por aquele episódio que lhe tirou as forças e que lhe fez alguém prostrado. Mas Deus tinha um plano, continuava com um plano em relação a Elias, dizendo: Elias, volta para o caminho no deserto, e lá você vai ter um trabalho de unção. Unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Eu tenho um trabalho de unção para você realizar, ainda que seja no deserto. É melhor estar no deserto das lutas, visitando diariamente o monte da cura, do que viver na caverna das fugas. Que Deus te ajude, como ajudou Elias. Que Deus nos ajude, como tem nos ajudado sempre. E que haja graça sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por esta noite. E obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que me acompanham nesta hora, Pai, através dessa programação. Que esses estudos possam gerar ânimo, força para prosseguirmos. Renovo da nossa fé e esperança readquirida, renovada, para nós não pararmos no meio do caminho. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Que o Senhor esteja contigo nesta noite. Amém.